Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Nas aulas anteriores, bem lá atrás, na verdade, nós falamos bastante sobre a influência da civilização grega, no mundo ocidental, principalmente pensando na filosofia grega. E a filosofia grega, ela tem uma discussão muito interessante acerca da justiça, que é base de toda a civilização ocidental. É uma estrutura planejada em toda a civilização ocidental, no mundo inteiro, que acabou utilizando o argumento da justiça discutido filosoficamente no povo grego 4, 5 séculos antes de Cristo, numa preocupação sobre exatamente a constituição do povo, a constituição das cidades, vamos assim dizer, e que é utilizada até hoje e que muda muitos caminhos sobre a própria justiça. No cristianismo, a concepção da justiça ela acaba tomando uma forma bem diferente, muito mais ampla. Na filosofia grega, antes do cristianismo, a justiça era avaliada de uma certa forma, ou seja, era necessário julgar, era necessário refletir sobre os crimes cometidos e assim criar algum tipo próprio de lei particular para cada cidade, para cada julgamento realizado. No cristianismo isso muda um pouco o sentido e o cristianismo de fato acaba influenciando toda a civilização ocidental muito mais do que a filosofia grega, muito mais do que a civilização grega. Mas podemos dizer que estas duas grandes civilizações, vamos dizer assim, tanto a grega quanto a cristã, ela acaba como que influenciando o destino de todo o mundo. De um lado, a civilização grega dizendo sobre a lei moral, sobre o juízo, sobre a harmonia, sobre equilíbrio, a própria discussão de justiça, mas agora com Cristo, a justiça toma um caráter totalmente novo, um caráter diferente sobre exatamente a questão da lei moral. Nós dissemos também que a lei moral é algo que está inscrito no coração de cada pessoa. Então havia aquele exemplo de um professor de filosofia ensinando a um soldado, a um jovem nazista, e num determinado momento há aquela discussão, o nazista não acredita que exista uma lei moral inscrita no coração de cada homem, e o professor quer dar o exemplo, então ele se levanta e dá-lhe uma bofetada na sua cara, um tapa. Imediatamente o soldado nazista aponta uma arma para a cabeça deste professor, mas o professor, sem titubear, questiona: olha, você pode me matar, mas a resposta você não obterá de por que eu fiz isso. E aí o exemplo é um exemplo de aula, um exemplo muito forte. Ele fez isso para comprovar ao seu aluno que dentro de cada coração existe algo que julgue o que é certo e errado.
Não é certo nós levarmos uma bofetada, um tapa na cara de graça, por exemplo, e também não é certo nós revidarmos. Esta ponderação, este equilíbrio entre juízos, por exemplo, isso é a noção clara de justiça. E a justiça, ela é submetida a uma consciência moral, a uma lei. E esta lei, ela faz parte do nosso coração. Nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, porque isso de fato está escrito dentro de nós, dentro dos nossos corações. Mas Deus, de alguma forma, quis que este coração ele fosse mais purificado. Ele não tivesse nenhum tipo de reserva, ele não tivesse nenhum tipo de medo, ele seguisse exatamente o que Deus colocou dentro do coração. Por isso que na última aula eu trouxe para vocês, por exemplo, falando sobre a lei moral e os conselhos evangélicos. De alguma forma, existe aqui uma correlação entre os dois, entre aquilo que é lei moral, que está inscrito no nosso coração. O que é uma lei moral, por exemplo, né? É um ato de bondade que não fere a liberdade e o próximo, né? Não fere o outro, aquele que não sou eu. Então, por exemplo, assim, ó, não matarás. É uma lei moral inscrita no nosso coração. É errado matar. Isso é um sentido moral. É errado roubar. É errado mentir. É errado levantar falso testemunho. É errado não amar a Deus, não respeitá-lo e etc. Então, existe de fato algo dentro do nosso coração que soa como uma lei, que nos ensina o que é certo e também nos ensina o que é errado. Mas para que nós possamos aperfeiçoar este algo dentro do nosso coração, Jesus então nos ensina conselhos evangélicos. Vamos ler um trechinho aqui, olha. A lei moral é obra da sabedoria divina. Deus inventou isso de alguma forma. Deus ensinou isso para nós, que se nós não matarmos, nós vamos ser felizes. Se nós não roubarmos, algo não vai acontecer conosco e nós vamos continuar sendo felizes. Então, existe esse algo, é uma invenção, é uma obra divina colocada entre nós. Podemos defini-la como uma instrução paterna. Então, se um dia cair na prova o que é lei moral, está aqui a definição. A lei moral é uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus, um ensino de Deus. Deus nos ensina a lei de alguma forma. Deus nos ensina o que é certo e errado de alguma forma. Como? Através da lei moral. Jesus, fiel e obediente, é em pessoa humana a plenitude da lei, o caminho da perfeição. Jesus é a própria lei. Desta forma, todo homem imitando a Cristo e necessitado da sua graça, participando da bondade do Criador, requer dominar os seus atos e a capacidade de se governar em ordem à verdade e ao bem. A lei moral, então, ela é algo criado por Deus, colocado dentro do nosso coração, que irá contra o pecado que há dentro de nós. Entenda que o pecado faz com que nós rompamos, que nós quebremos, faz com que a gente não deseje seguir a lei moral. No fim das contas, nós nos tornamos grandes mentirosos, enganadores, adúlteros, assassinos e condenados. Mas Deus, na sua infinita bondade e pelo seu imenso amor para conosco, nos dá a graça de termos esta lei. Mas ainda assim é muito difícil seguir a lei rigorosamente, fielmente, a ponto de, por exemplo, Jesus diz assim: sabemos que não devemos trair as nossas esposas, por exemplo, não devemos cometer adultério. E isto é errado. Mas Jesus nos diz: eu, contudo, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo já cometeu adultério dentro do seu coração. Ora, isto é muito grave.
Isto é, como que aquele que se encoleriza contra o seu irmão, o chama de patife, briga com ele, não gosta, já o matou dentro do seu coração. Ele pode não ter dado um tiro nele, uma facada, matado de verdade, mas se ele criou ódio dentro do seu coração, aquela pessoa matou, e o outro está morto dentro dele. Ora, Jesus nos diz isso brigando conosco e dizendo que nós seremos condenados? Sim, nós seremos se continuarmos vivendo nisso, porque a lei e a justiça divina, ela nunca falha. Mas Jesus nos diz isso para que nós rompamos com isso, para que nós alcancemos a graça, a verdade. E de que forma? Aí é o caminho dos conselhos evangélicos. Jesus nos dá, então, a graça. Ele nos aconselha. O conselho evangélico é como se fosse, então, um auxílio para a lei moral, para que nós alcancemos esta lei com mais perfeição, de uma forma mais perfeita. Então, como que o conselho evangélico, o que é um conselho evangélico, né? É um aconselhamento do próprio Cristo. É um aconselhamento de amor para conosco. E o que ele faz? Ele aperfeiçoa a lei moral dentro de nós. Ou seja, quais são os conselhos evangélicos? A castidade, a pobreza e a obediência. A castidade faz com que nós sejamos retos, firmes, obedientes a Deus. E amemos Ele mais do que todas as coisas. Faz com que nós sejamos puros de coração. A pobreza faz com que o dinheiro ou qualquer outra coisa não seja o nosso Deus, mas só Deus que nós amamos. E a obediência nos torna humildes para nós aceitarmos o projeto de Deus na nossa vida. Particularmente, esses 3 conselhos eu vou falar um pouco mais na próxima aula. Mas eu gostaria que você compreendesse exatamente isso. A justiça, ela julga as leis. A justiça, ela ocorre para equilibrar as coisas, para que haja uma coisa justa, para que tudo seja feito com exatidão, com prontidão e haja uma certa harmonia. A justiça, de fato, ela pode nos condenar por muitas coisas. Por isso, Deus coloca dentro do nosso coração a lei moral, que faz com que nós meio que tenhamos um medo de infringir as regras, para não cairmos numa justiça e, porventura, numa condenação. Mas Jesus nos dá um caminho um pouco mais forte sobre tudo isso, nos aconselhando a sermos mais puros, mais honestos, mais verdadeiros, mais santos. Estes caminhos este caminho é um conselho evangélico, que nós falaremos bem mais na próxima aula. Por enquanto nós ficamos por aqui. Deus te abençoe e Maria gere Jesus nos nossos corações. Até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.